Olá, pessoal! Vamos começar uma aula sobre cálculo estequiométrico. Estequiometria é a área da química que estuda a quantidade de reagentes necessários para produzir uma determinada quantidade de produtos. De uma forma geral, podemos dizer que o cálculo estequiométrico é o que informa a quantidade de substância envolvida em uma reação química. Lembre-se, reagentes são as substâncias que estão reagindo para formar outra substância, que chamamos de produto. Essas reações são regidas por leis muito importantes, que são as leis ponderais. As leis ponderais são as leis de Lavoisier e a lei de Proust. Certamente você já ouviu falar de uma dessas leis. Tá? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier percebeu que quando os reagentes reagem formando um produto, a massa antes da reação e a massa após reação é a mesma. Podemos chamar, então, da lei da conservação da massa. E já a lei de Proust, ele descobriu em relação à proporção entre esses reagentes e os produtos é a mesma. O que acontece com um, acontece com o outro, proporcionalmente. Logo, se os reagentes forem dobrados, os produtos serão dobrados. Se os reagentes forem triplicados, os produtos serão triplicados. Para executarmos o cálculo estequiométrico, nós precisamos seguir alguns passos. Primeira coisa é montar a reação química, é extrair as informações do exercício para saber quais são os reagentes e quais são os produtos. Por isso, antes de qualquer coisa, escreva primeiro a equação química. E o segundo passo é deixar a equação balanceada. A quantidade de moléculas de um lado deve ser igual à quantidade de moléculas do outro lado. E, por fim, a gente aplica a regra de 3. A partir da reação CO mais O2, que produziu CO2, vamos fazer as relações possíveis entre massa, volume, mol e etc. Aqui nós temos uma equação química que ela não está balanceada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear essa equação. Então, vamos conferir quantos elementos a gente tem em cada lado. Então, aqui a gente pode observar que nós temos um carbono e aqui no produto um carbono. O carbono está ok. O oxigênio nós temos 1 mais 2 dá 3. E aqui nós temos apenas 2. Então, o oxigênio não está balanceado. Então, nós precisaremos balancear. Então, eu vou pegar esse índice 2 que está aqui e vou colocar aqui, antes do carbono. Então, agora, eu acabei tendo 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos, aqui também precisa ter 2 carbonos. E aí, aqui, eu acabei também multiplicando o oxigênio. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4 oxigênio que eu tenho no reagente. No produto, eu tenho 2 vezes 2, 4. Está balanceada a minha equação química. Então, esse número que eu coloquei aqui para fazer o balanceamento, a gente chama ele de coeficiente estequiométrico, que é o que determina a quantidade que foi gasta. Então, eu gastei 2 monóxidos de carbono mais uma molécula de oxigênio para produzir 2 moléculas de gás carbônico. Então, esse coeficiente, eu posso chamar ele também de mol. Então, foi necessário 2 mol, 1 mol, para produzir 2 mol de CO2. A massa já é determinada pela a massa molecular, a massa atômica do elemento. Exemplo, o carbono, o CO, vou colocar aqui. O carbono, a massa atômica dele é 12. Do oxigênio é 16. Então, na substância composta, a gente soma os elementos. Então, 12 mais 16, eu tenho quanto? Eu tenho 28 gramas. Então, para uma molécula de CO, eu tenho 28 gramas. Porém, eu tenho 2 moléculas de CO. Então, eu vou pegar 28 vezes 2, que vai dar 56
gramas. Então, a minha massa de 2 moléculas de CO é 56 gramas. O oxigênio, o O2, o oxigênio vale 16. 16 vezes 2 é igual a 32 gramas. Eu posso colocar aqui 32 gramas porque eu só tenho 1 mol. Já o CO2 é 12, que é a massa do carbono, mais 16 vezes 2, que é a massa do oxigênio. Então, só vou repetir que 12 mais 32 é igual a 44 gramas. Porém, eu tenho 2 moléculas. Então, vai ser 44 gramas vezes 2, que vai dar 88 gramas de CO2. O volume também nós podemos equipará-lo ao número de mol. Se eu tenho 2 mol, eu vou ter 2 volume. 1 mol, 1 volume. 2 mol, 2 volume. E em CNTP, o volume ele equivale a 22,4 litros. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 volume, é só eu pegar 2 vezes 22,4, que vai dar 44,8 litros. Aqui, como é apenas um volume, 22,4 litros. Aqui, 2, eu vou repetir, 44,8 litros. O número da molécula é 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tenho 2 moléculas, eu vou colocar 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui é uma molécula só, então é 6 vezes 10 a 23. 2 moléculas, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. O número de átomos é a quantidade de elementos que eu tenho. Então, eu tenho 2 carbonos e eu tenho 2 oxigênios. Então, eu tenho 4 átomos. Então, átomos também é o mesmo número de moléculas. Então, eu tenho 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui eu tenho apenas 2 átomos de oxigênio. Então, vai ser 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui eu tenho 2 de carbono e 4 de oxigênio. Então, vai dar 6. Então, eu tenho 6 vezes 6 vezes 10 a 23. Vamos ao nosso primeiro exemplo, que a gente vai abordar mol relacionado em massa. Quando nós temos que aplicar a regra de 3. Primeira coisa que a gente fez foi montar a equação, depois balancear e aplicar a regra de 3. A gente vai aplicar agora no primeiro exemplo, tá? Já vou deixar a nossa tabelinha aí montada com os dados necessários. Vamos ler. Mol referente à massa. A pergunta está em mol e a resposta será em massa. Então, tá assim, a partir de meio mol de CO, quantos gramas de CO2 serão formados na presença de O2 suficiente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar a minha equação. Então, o que o exercício está falando é que é meio mol de CO, querendo saber quantas gramas de CO2. Então, o oxigênio aqui não me interessa no momento. Então, eu vou lá, eu tenho aqui 2 mols. Eu tenho 2 mol de CO que produziu, já que está querendo saber a resposta em gramas, que produziu 88 gramas de CO2. Então, tá aqui, ó, 88 gramas de CO2. Aí, e a partir de meio mol de CO, quantos gramas de CO2 serão produzidos? Aqui eu vou aplicar a regra de 3. Meio mol vezes 88 dividido por 2. Então, X será equivalente a 22 gramas de CO2. Então, aqui nós apresentamos o conceito dando informação em mol e pedindo a resposta em massa.
Vamos para o próximo exemplo.